Laura colocou sobre a mesa uma travessa fumegante de frango assado ao estilo francês, seu prato especial, o preferido do marido. O aroma de alho e manjericão preencheu a pequena cozinha, criando uma ilusão de aconchego que parecia se desfazer diante da expectativa pela chegada dele. Ela havia carregado sozinha as pesadas sacolas com mantimentos, sentindo uma dor persistente nos braços, como se cumprisse um dever. E Tomás, mais uma vez, se atrasava por causa de uma reunião. Laura suspirou, entristecida. Gostava de cozinhar, especialmente para o marido, mas naquele dia o cansaço dominava. O trabalho no centro de reabilitação do hipódromo havia sido intenso. Os pacientes exigiram atenção e apoio, e ainda era necessário preparar o material para o blog, um artigo sobre novos métodos de reabilitação com auxílio de cavalos. O blog era seu orgulho, um elo entre ela e aqueles que precisavam de ajuda, além de um canal para compartilhar conhecimento e experiência. Laura olhou para o relógio. Quase 7 horas. Era hora de se preparar para a corrida. Correr à noite era seu ritual, uma forma de aliviar o peso do dia, limpar a mente e se reabastecer de energia. Uma meditação em movimento. Nesse momento, a fechadura da porta se abriu com um clique. Tomás entrou na sala de estar, afrouxando automaticamente a gravata que o incomodava. O olhar dele percorreu a mesa posta. Ah, frango! Perfeito! Estou morrendo de fome. E você, vai correr de novo? A voz de Tomás carregava um tom de condescendência e leve ironia. Laura sorriu, tentando ignorar o deboche. Sim, preciso arejar a cabeça, é só por 1 horinha. Enquanto você janta, eu volto. Tomás riu. Suas corridas noturnas são quase uma fantasia. Hoje em dia, quando todo mundo vive grudado na internet, você sai correndo pela margem do rio como uma ninfa da floresta. Está procurando inspiração ou tentando fugir de mim? Laura sentiu o rosto corar de vergonha. Ultimamente, não gostava das piadas do marido, principalmente quando diziam respeito aos seus interesses. Ainda assim, sabia que ele considerava suas corridas uma excentricidade, uma perda de tempo. Eu só gosto de me exercitar. Isso me faz bem. Ah, é? Depois de um dia inteiro com cavalos. Não notei que isso te fizesse mal, resmungou Tomás, sentando-se à mesa. Laura permaneceu em silêncio. Não queria discutir. E no fim das contas, de que adiantaria? Seria só mais uma discussão e mais uma noite arruinada. Às vezes, tinha a impressão de que Tomás simplesmente invejava sua energia interior e sua capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas. Ele estava sempre absorvido pelo trabalho, mergulhado nos próprios interesses, e os dela não pareciam importar. Tá bom, vai correr para onde quiser, disse Tomás, enquanto cortava uma fatia suculenta de frango com a faca. Só não demora. Quero ver um filme hoje à noite. Vou tentar voltar cedo, respondeu Laura, dirigindo-se ao quarto. Vestiu seu conjunto esportivo, prendeu o cabelo em um rabo de cavalo e colocou os fones de ouvido. Antes de sair, lançou um último olhar para Tomás. Ele continuava à mesa, comendo concentrado, sem lhe dar qualquer atenção. Laura suspirou, triste, e fechou a porta atrás de si. O ar fresco da noite a revigorou imediatamente, arrancando-lhe um leve sorriso. Caminhou em direção ao rio, sentindo o corpo se livrar, pouco a pouco, da tensão acumulada ao longo do dia. O pôr do sol tingia o céu de laranja e rosa, refletindo-se na água escura. Deu play na música favorita e começou a correr pela trilha batida à beira do rio. Aquele caminho era-lhe familiar até nos mínimos detalhes. Conhecia cada curva, cada raiz de árvore que sobressaía do chão. De uns tempos para cá, o rio se tornou seu companheiro constante, testemunha silenciosa de suas alegrias e tristezas. Gostava de correr ali em qualquer estação, mas especialmente no outono, quando as folhas ganhavam cores vibrantes e estalavam sob os pés com suavidade. Corria em silêncio, sentindo a paz daquele lugar. A cidade ficava para trás, com seu barulho e pressa. Ali, era só ela, o rio e a natureza. Sentia-se livre, leve, feliz. Como que de propósito, esqueceu-se de carregar os fones, e eles logo pararam de funcionar. De repente, já quase escuro, Laura ouviu vozes. Vinham da margem do rio, por trás de arbustos densos. A princípio, não deu atenção, achando que fossem pescadores ou alguém descansando. Mas diminuiu o ritmo,
ouvindo involuntariamente. O problema é que precisamos fazer tudo rápido. O prazo está aí, a entrega não vai esperar. Tomás Tavares vai ajudar. E se não ajudar, a gente lembra ele de que está no mesmo barco. As palavras vieram fragmentadas de trás dos arbustos. Laura parou. Algo naquelas frases curtas a deixou inquieta. Os desconhecidos falavam sobre um problema, da necessidade de agir com rapidez e de uma carga, mencionando, ainda por cima, o nome e sobrenome do marido. O que aquilo significava? Uma coincidência? Improvável. Ainda mais levando em conta que Tomás atuava no suporte jurídico de entregas de equipamentos médicos. Laura se aproximou silenciosamente. Chegou perto dos arbustos e tentou espiar por entre as folhas. 2 homens vestidos de preto estavam ali, discutindo com intensidade e gesticulando. Nesse momento, um deles se virou e olhou diretamente em sua direção. Laura congelou. Seu coração quase saltou do peito de susto. O homem a encarava fixamente. O rosto estava encoberto pela sombra, e por mais que tentasse, ela não conseguiu distinguir os traços. "O que você quer?" perguntou ele, com voz áspera. "Está escutando?" Laura recuou instintivamente, virou-se, fingindo não ter entendido nada, saiu correndo pela trilha. As pernas tremiam. Na mente, apenas uma pergunta ecoava: o que isso tudo significa? Correu sem olhar para trás, até que o fôlego acabou. Só então parou, encostando-se em uma árvore. O coração ainda disparava, e os ouvidos zumbiam. O que Tomás tinha a ver com aqueles homens? Que carga era aquela de que falavam? As suspeitas começaram a crescer, como uma bola de neve. Laura sabia que o marido trabalhava em uma grande empresa, mas nunca se aprofundou nos detalhes de suas funções. Confiava nele. Não fazia perguntas. Mas agora, essa confiança começava a ruir. E se Tomás estivesse envolvido com aqueles homens? E com algo ilegal? Laura sentiu o medo se espalhar pelo corpo. Involuntariamente, começou a lembrar das últimas semanas. Tomás estava mais fechado, irritadiço, frequentemente chegava tarde, alegando reuniões ou viagens. E quase não demonstrava mais interesse pela vida dela, nem por seus interesses. Claro, milhões de mulheres em todo o mundo passaram por algo assim. Mas, por outro lado, cada pessoa teve o direito ao próprio bem-estar, e pôde lutar por ele até o fim. Então por que Laura deveria simplesmente aceitar o que estava acontecendo? Até aquele momento, ela sempre respeitou o espaço pessoal do marido. Se ele decidia passar o fim de semana pescando com os amigos, tudo bem. Se queria trocar o carro por um modelo mais caro, sem problema. E Laura? Ia a pé, pegava ônibus quando necessário, e ainda carregava sacolas do mercado sozinha. Era ela quem servia de mula de carga na casa. Ironicamente, ou não, logo ela, que trabalhava com ecoterapia. Mais um pouco e teria se tornado uma égua de tração. O humor piorou de vez. Especialmente porque, no caminho de volta para casa, ela não conseguia tirar da cabeça os fragmentos da conversa que ouviu. Ao mesmo tempo, imagens do passado começaram a emergir, involuntárias, como fotografias amareladas de um álbum antigo. Laura tinha 10 anos quando os pais se divorciaram. O pai, um cirurgião considerado brilhante pelos colegas, sempre esteve completamente absorvido pelo trabalho. A mãe, professora do ensino fundamental, tentava manter a aparência de uma família normal. Mas a tensão entre os dois aumentava cada dia, como uma bola de neve rolando montanha abaixo. Naquela época, Laura praticava ginástica artística. Era flexível, ágil, mostrava grande potencial. Sonhava com medalhas, com os Jogos Olímpicos. Mas o divórcio dos pais foi um golpe duro. Ela se fechou em si mesma, passou a ter dificuldades nos estudos, perdeu interesse pelos treinos. E então aconteceu a tragédia. Durante uma apresentação, ao executar um movimento difícil, Laura caiu de costas. Uma dor aguda atravessou seu corpo como um choque elétrico. Ela jamais esqueceu a voz aflita do treinador, os rostos assustados do público, e depois, a escuridão. Despertou no hospital. Os médicos disseram que ela havia fraturado a coluna. Foram 6 meses na clínica, entre procedimentos, cirurgias e, por fim, um diagnóstico assustador. Teria que passar a maior parte do dia em uma cadeira de rodas,
podendo caminhar apenas por 1 hora, com auxílio de muletas ou bengala. O mundo de Laura desabou. Todos os sonhos e esperanças se despedaçaram. A menina não quis ver ninguém. Trancou-se no quarto e recusou-se a sair. A ginástica ficou no passado, como um sonho brilhante, mas inalcançável. A mãe chorava, implorava para que ela não perdesse esperança, mas Laura parecia não escutar. Naqueles dias, sentia-se quebrada, inútil. Passou a estudar em casa. A mãe contratou professores particulares, mas Laura ficou apática. Tinha a sensação de que a vida havia acabado. O pai, vendo o sofrimento da filha amada, decidiu agir com firmeza. A primeira coisa que fez foi levá-la a um centro de reabilitação com ecoterapia, localizado em um lugar pitoresco à beira do rio. No início, Laura recusou. Achava humilhante montar em um cavalo. Afinal, antes realizava proezas acrobáticas. E agora? Mas o pai, Tomás Tavares, insistiu. No centro, Laura conheceu Ivan Valença, um terapeuta já idoso, apaixonado por cavalos e que sabia como curar seus pacientes com a ajuda deles. Médico experiente, ele logo compreendeu a dor e o medo da menina. "Olá, Laura", disse ele na primeira vez que se encontraram. "Sei que está sendo difícil agora, mas acredite, a vida continua, e ela pode ser maravilhosa." Laura deu de ombros, lançando, sem querer, um olhar para o espelho, onde se viu refletida sentada na cadeira de rodas. Pouco tempo depois, Ivan Valença lhe apresentou Apolo, um garanhão jovem e muito inteligente. Apolo era especial. Sentia o estado emocional das pessoas, sabia confortar e apoiar. "Comprei ele no hipódromo por uma fortuna", explicou Ivan, acariciando o pescoço do cavalo. "Quebrou a perna numa corrida. Para um cavalo de corrida, isso é sentença de morte. O dono mandou sacrificá-lo, mas eu comprei, gastei até o último centavo, e o veterinário me ajudou. Cuidei dele por muito tempo. Ninguém acreditava que voltaria a andar. Mas eu acreditei. Chegava perto, acariciava o focinho, contava como estavam as coisas, e ele escutava, acreditava, e entendia tudo." Laura olhou com interesse para o terapeuta. A história de Apolo a comoveu profundamente. Era visível no rosto de Ivan Valença que aquele relato não foi fácil de contar. 2 semanas depois que levei o Apolo para o centro, ele teve uma infecção generalizada. Os veterinários diziam que só a amputação podia salvá-lo, mas, nesse caso, seria o fim. E eu não tive coragem de mandar sacrificar. Um conhecido meu, um curandeiro, me ajudou. Fez um preparado, um chá forte, e eu comecei a aplicar compressas. 3 semanas depois, Apolo ficou de pé. Ao ouvir isso, lágrimas brilharam nos cantos dos olhos de Laura. No início, ela teve medo de se aproximar de Apolo, quanto mais montá-lo. Mas Ivan Valença explicava tudo com paciência, como lidar com os cavalos, como conquistar a confiança deles. Aos poucos, Laura começou a superar o medo. Passava horas com Apolo, penteando sua crina e conversando com ele. Sentia que o garanhão lhe respondia com carinho e tranquilidade. Um dia, Ivan Valença a ajudou a montar em Apolo. Ele não era bonito como os cavalos de raça, mas havia sabedoria e bondade em seu olhar. Laura sentiu uma simpatia imediata por ele, embora tentasse esconder isso. No começo, ficou assustada, mas depois sentiu firmeza, confiança, ainda mais com o médico ao seu lado. "Não tenha medo, Laurinha", dizia Ivan Valença. "Apolo não vai te machucar. Ele entende tudo. Apenas relaxe e sinta o movimento dele." O cavalo realmente caminhava com extremo cuidado, como se carregasse um vaso de cristal. Laura começou a perceber como seus músculos se contraíam e se soltavam ao ritmo do movimento. A terapia com cavalos, de fato, podia fazer milagres. Ivan Valença estava certo. Apolo se tornou, para Laura, mais do que um tratamento, tornou-se um verdadeiro amigo. Dia após dia, pouco a pouco, ela foi recuperando os movimentos. A cada sessão, ficou mais forte. Graças ao programa cuidadosamente elaborado pelo terapeuta, Laura aprendeu a manter o equilíbrio e a coordenar seus movimentos. Depois de alguns meses, conseguiu dar os primeiros passos com apoio. Foi inacreditável. Lágrimas de alegria escorreram por seu rosto. Ela pôde andar novamente. Para todos, aquilo pareceu um milagre,
e chegou até a reaproximar, por um tempo, os pais que haviam se separado. Ivan Valença sorriu ao ver sua jovem paciente. Eu disse, Laurinha, Apolo é um cavalo mágico. Ela não conseguia acreditar em tanta felicidade. É verdade que precisou deixar a ginástica para trás. Mas não se arrependeu. Entendeu que, na vida, existem coisas mais importantes do que medalhas e vitórias. Ao superar a doença, Laura compreendeu que o mais importante era a possibilidade de se mover, respirar, simplesmente viver. Concluiu o ensino médio com medalha de ouro e ingressou na faculdade de medicina, sonhando em se tornar médica como o pai, e como seu salvador, Ivan Valença. Depois de se formar, conseguiu emprego no mesmo lugar onde havia feito estágio e onde, um dia, seu pai também trabalhou. Infelizmente, quando isso aconteceu, Tomás Tavares já havia falecido e não pôde compartilhar da alegria da filha. Tudo por conta de um acidente trágico. Voltando tarde da noite de uma cirurgia, ele foi atingido por um SUV que invadiu a pista contrária. Pelas imagens da câmera do painel, foi possível ver que o pai de Laura tentou, até o último instante, evitar a colisão. E tudo porque, ao lado do motorista do SUV, havia uma mulher grávida. A notícia da morte do ex-marido abalou profundamente Emma Tavares. Após o funeral, ela enfraqueceu visivelmente e passou a se esquecer das coisas, repetindo histórias já contadas. No fundo, Laura sempre acreditou que os pais haviam cometido um grande erro ao se separarem. E teve a sensação de que os dois apenas esperavam uma chance para reatar. Mas, por alguma razão, a vida não lhes deu essa oportunidade. Para a grande decepção de Laura, o trabalho no hospital não foi como ela imaginava. O chefe do setor, Raul Lacerda, um homem cínico e autoritário, logo demonstrou interesse por ela. Médico respeitado por todos, passou a fazer insinuações claras de que poderia oferecer ascensão na carreira e outras vantagens, em troca de que Laura se tornasse sua amante. Laura, é claro, recusou. Não conseguiu trair seus próprios princípios. Para ela, ser médica significava ajudar pessoas, e não vender sua dignidade e consciência. Naturalmente, Raul Lacerda não aceitou bem a recusa e passou a implicar com cada detalhe, humilhando a subordinada rebelde diante dos colegas e tornando o ambiente insuportável. Laura aguentou o quanto pôde, mas não conseguiu conviver com um chefe que deixava claras as intenções de manter um relacionamento extraconjugal. Um dia, ela não suportou mais. Pediu demissão e foi trabalhar no serviço de emergência. Mas nem ali as coisas correram como esperava. O estresse constante, os atendimentos pesados, ver pacientes morrerem em seus braços. A verdade é que Laura já tinha visto sofrimento demais para conseguir se desligar emocionalmente. E isso significava que sua saída dali era apenas uma questão de tempo. Involuntariamente, uma lembrança específica voltou à tona, um chamado à beira do rio. Ele se afogou. Gritava alguém, em pânico. Um rapaz havia caído da ponte com a moto. Laura e seu auxiliar, Fábio, correram para o local. Uma multidão se aglomerava à margem do rio, iluminando a água com lanternas. Logo, retiraram o rapaz da água. Ele não respirava, e não havia sinal de pulso. Naquele momento, todos estavam certos de que ele estava morto. Mas Laura não desistiu. Ela e Fábio começaram a fazer respiração boca a boca e massagem cardíaca. 1 minuto se passou, depois outro. Nenhuma reação. Não adianta. Esse aí já era. Cair daquela altura direto na água? Comentou, desapontado, um dos curiosos. É certeza que morreu. Já vi um caso assim, murmurou outro, no meio da multidão. Laura mordeu o lábio com força, até doer, e olhou para o socorrista. Nos olhos de Fábio, havia um brilho de incerteza. A decisão, claro, cabia ao médico. Fábio apenas estava ali para ajudar, e tentar salvar um afogado depois de tanto tempo era algo difícil, quase sempre em vão. Mas, justamente no momento em que Laura pensava em parar e declarar o óbito do rapaz, ele tossiu. Começou a respirar com dificuldade. Lágrimas escorreram dos olhos de Laura quando, à beira do rio, aplausos espontâneos irromperam em sua direção. Fábio ficou visivelmente envergonhado quando algumas crianças pediram para tirar fotos com ele. Quando levaram o rapaz para o hospital, os médicos disseram que ele havia nascido de novo. Dias depois, Laura soube que o nome dele era Tomás Tavares, e que os pais dele tinham um pequeno negócio no subúrbio.
Após receber alta, Tomás apareceu na base do serviço de emergência com um buquê de flores. Nunca vou esquecer o que você fez por mim. Você é meu anjo da guarda. Laura sorriu e aceitou as flores. Logo, começaram a namorar. Ela descobriu que ele era um advogado talentoso, com uma carreira promissora pela frente. Além disso, era inteligente, interessante e determinado. No fim das contas, ela se apaixonou por ele à primeira vista. Meses depois, eles se casaram. Laura estava feliz. Naquele momento, teve certeza de que havia encontrado o amor da sua vida. A pedido do marido, deixou o serviço de emergência. E por cerca de meio ano, viveu como dona de casa. No começo, Tomás se mostrou satisfeito com essa nova rotina. Já ela, sentiu-se desconfortável. Além disso, a sogra, Emma Tavares, também fazia suas interferências na vida do casal. Sempre havia algo que a desagradava, uma coisa ou outra. Embora nunca tivessem discutido abertamente, a relação entre as duas era distante. Faltava calor, afeto. Foi então que Laura teve a ideia de voltar ao centro de reabilitação. Mas agora, não como paciente, e sim como terapeuta. Ela ainda se lembrava da primeira sessão com Apolo. Sempre que podia, levava ao cavalo uma sacola com maçãs ou cenouras. Ivan Valença ficou emocionado ao revê-la. Laurinha, que alegria! Exclamou, ao abraçá-la. Eu sabia que você voltaria. Justamente agora que estamos precisando de um médico. Estou prestes a me aposentar. Vá direto ao diretor e assine os papéis. Se precisar, fale comigo, eu resolvo. E assim, Laura começou a trabalhar no Centro de Reabilitação para pessoas com lesões graves no sistema músculo-esquelético. Atuava com terapia, ajudava crianças e adultos com diferentes condições, e no geral, sentia-se realizada. Apolo ainda estava vivo, embora já em idade avançada. Por tradição do centro, Apolo era o responsável por acompanhar os pacientes mais jovens. Laura sabia que ele adorava crianças, e elas retribuíam com o mesmo carinho. Cerca de 6 meses após começar a trabalhar ali, ela criou um blog voltado aos seus pacientes, onde falava sobre os benefícios da convivência com cavalos e compartilhava seus conhecimentos. Logo, o blog se tornou bastante popular, especialmente porque os pacientes encontravam ali um espaço seguro para abrir o coração e trocar experiências com quem havia passado por situações semelhantes. No geral, Laura estava satisfeita com sua vida. Se não fosse pela ausência de filhos, poderia se considerar completamente feliz. Mas agora, depois do que havia escutado à beira do rio, sentia que seu casamento estava em risco. O que Tomás estava escondendo? Por que seu nome havia sido mencionado naquela conversa suspeita? Laura entrou em casa tentando conter o tremor nas pernas. Sobre a mesa da sala, havia um bilhete, escrito às pressas por Tomás. Me chamaram com urgência no trabalho. Vou chegar tarde. Não me espere. Laura sentiu uma onda de mágoa invadi-la. O marido nem sequer ligou. Apenas deixará um bilhete, e nada mais. Após hesitar um pouco, pegou o celular e tentou ligar para ele. Chamou algumas vezes, mas ele não atendeu. Após alguns segundos, a chamada caiu. Tentou novamente. Sem sucesso. Laura foi tomada por desespero e frustração. O que está acontecendo? Por que ele não atende? Perguntava a si mesma. Foi até a janela, e com tristeza, olhou para a rua iluminada pelos postes de luz. Foi nesse momento que decidiu escrever no blog. Como médica, sabia que seus seguidores sempre estavam prontos para oferecer um conselho ou uma palavra amiga. Laura se sentou ao computador e começou a digitar. Olá, meus queridos. Hoje quero falar com vocês sobre a confiança. O quão frágil ela pode ser, como é fácil destruí-la e como é difícil reconstruí-la. Imaginem que vocês confiam em alguém, amam essa pessoa sem reservas, acreditam nela em tudo. E de repente, começam a notar coisas estranhas, incoerências, omissões, atitudes suspeitas. O que vocês fazem? Fecham os olhos e fingem que nada está acontecendo? Ou tentam encontrar respostas? Eu entendo, cada um tem seu próprio caminho. Mas, na minha opinião, é melhor conhecer a verdade, por mais amarga que ela seja. E você? O que faz em situações assim? Compartilhe sua experiência nos comentários. Com carinho.
Laura. Ela publicou a postagem e soltou um suspiro aliviado. Pelo menos, de alguma forma, havia desabafado. As respostas não demoraram a chegar. A primeira foi de Maria, professora de um curso técnico de culinária. Querida Laurinha, parece que você leu os meus pensamentos. Estou passando por algo parecido. Meu marido anda distante, vive se atrasando no trabalho e sinto que está escondendo algo. Laura, não se torture antes da hora. Pode ser que ele esteja mesmo com problemas no trabalho. Converse com ele com sinceridade, aconselhou a ex-aluna e paciente Lena. Logo após essa mensagem, os comentários começaram a chegar como uma enxurrada. Todos queriam ajudar a médica que se encontrava em uma situação difícil. Laura leu cada comentário e sentiu um calor bom se espalhar pelo corpo. Não estava sozinha, muitos já haviam passado por algo semelhante. De repente, chegou uma nova mensagem de um usuário não registrado. Boa noite, doutora Laura Tavares. Meu nome é João Guilherme. Encontrei seu blog por indicação do Ivan Valença. Meu filho sofreu uma lesão no joelho e ele me disse que você é a melhor especialista da cidade. Será que poderia nos orientar? Laura afastou imediatamente os pensamentos sobre o marido e se concentrou na mensagem. Começou a digitar. Boa noite, João Guilherme. Fico muito feliz pelo seu contato. Claro que posso conversar com você. Poderia me contar sobre o estado do seu filho? Quando ocorreu a lesão? Qual tratamento foi feito até agora e quais são os sintomas atuais? 1 minuto depois, a resposta apareceu na tela. Muito obrigado, doutora Laura. Se for possível, prefiro explicar tudo pessoalmente, amanhã. Já está tarde hoje. Mais uma vez, agradeço por ter me respondido. Fico à disposição. Pode contar comigo, respondeu Laura, correndo os dedos pelo teclado. A noite parecia não ter fim. Ela não conseguiu dormir. Virou-se na cama, atenta a qualquer ruído. Às 3 da manhã, não aguentou mais e tentou ligar novamente para Tomás. O celular estava desligado. Laura se levantou da cama e foi até a cozinha. Serviu-se de uma xícara de chá e sentou-se à janela. O rio dormia, envolto em névoa. Ao longe, as luzes da cidade brilhavam na escuridão. É assim mesmo na vida, pensou Laura. Casada no papel, mas sozinha por dentro. Tomás havia mudado muito nos últimos tempos. No início, parecia que tirava a poeira dela com um sopro, tamanho cuidado. Agora, agia como se todos ao redor lhe devessem alguma coisa. E tudo isso, em grande parte, por causa da sogra. Foi ela quem cultivou nele esse ego inflado, e agora era ela quem sofria as consequências. Laura nunca chegou a confrontar Emma Tavares diretamente sobre isso. Mas também não teria adiantado muito. Meu filho tem que ser o melhor em tudo. Gostava de dizer à sogra. Sempre acompanhava a frase de uma lembrança. Como conseguiu fazer com que Tomás se tornasse o melhor aluno da escola. Só que não foi mérito dele. Foi o resultado de um acordo com o diretor da escola, que fechou um contrato com a empresa dela para fornecimento de novos computadores. E assim era sempre. Às vezes, Laura tinha a impressão de que não era Tomás quem vivia a própria vida, mas sim Emma Tavares, vivendo uma segunda chance através do filho. Claro que era difícil enfrentá-la. E como fazê-lo, quando Laura mesma nunca conheceu a maternidade? Nos exames, os médicos até davam prognósticos animadores, mas a tão sonhada gravidez nunca se concretizou. No momento de desespero, a mãe de Laura chegou a sugerir que ela consultasse uma vidente, que olhasse as linhas da mão e dissesse o que estava errado. Mas Laura apenas afastou a ideia com a mão. Mãe, fala sério. Você já é adulta, uma educadora. Que história é essa de vidente? Eu não acredito nessas coisas. Respondeu Laura, encerrando o assunto. Com esforço, afastou as lembranças que a incomodavam e foi para o quarto. Continuava sem nenhuma notícia do marido. O telefone permanecia mudo, e Tomás não aparecia. Acabou passando a noite inteira sem dormir. Só ao amanhecer pegou no sono, mas foi um sono leve, inquieto e cheio de sobressaltos. A manhã começou com um toque de telefone. Laura mal havia despertado quando o celular tocou. O número era desconhecido. Alô? É a Laura Tavares? Sim, sou eu. Quem está falando? Aqui é da UTI do Hospital Municipal número 7. Seu marido,
Tomás Tavares deu entrada durante a madrugada. Ele se feriu num incêndio em um galpão. O estado dele é grave. Precisamos que a senhora venha imediatamente. Laura sentiu o mundo desabar. Incêndio. Tomás? Internado na UTI? Não podia ser verdade. Parecia um pesadelo. Daqui a pouco, ela acordaria e tudo sumiria como fumaça. Mas não acordava. Por favor, venha até aqui. O médico vai explicar tudo pessoalmente, insistiu a voz do outro lado da linha. Laura desligou o telefone, tentou se recompor como pôde e começou a se vestir. No fundo, ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Deve ter sido algum engano, pensou. Meia hora depois, já estava no hospital. Corredores frios e estéreis, o cheiro forte de desinfetante, rostos cansados de médicos e enfermeiros e expressões de compaixão. Tudo aquilo aumentava ainda mais a ansiedade, como agulhas ao redor. Um médico, que se apresentou como Raul Lacerda, a conduziu até a UTI. Havia 2 policiais fardados de guarda diante do quarto. O que está acontecendo? Perguntou Laura, sentindo a angústia crescer dentro de si. Está em andamento uma investigação, respondeu um dos policiais, de forma breve. Acreditamos que o incêndio foi criminoso. Criminoso? Mas quem teria motivos para armar um incêndio? E por quê? Raul Lacerda abriu a porta do quarto, e com um gesto contido, a convidou a entrar. Prepare-se para o pior, disse em voz baixa. O estado do seu marido é extremamente grave. Laura entrou no quarto e parou imediatamente a porta. Sobre a cama, conectado a diversos aparelhos de suporte à vida, jazia um homem. O rosto estava parcialmente desfigurado por queimaduras, coberto por ataduras. Ela se aproximou com cautela e congelou. Era mesmo o marido dela? Diante daquelas lesões, era quase impossível dizer com certeza. Mas, no fundo, algo em seu instinto gritava: havia algo errado. Laura então olhou com atenção para o paciente e não conseguiu reconhecer Tomás. Isso não é ele, sussurrou, recuando. Raul Lacerda olhou para ela, surpreso. Senhora Laura, entendo que esteja em choque, mas este é Tomás Tavares, seu marido. Os documentos estavam com ele. Todos os indícios apontam para isso. Veja você mesma. O médico lhe entregou um pequeno saco plástico. Dentro, estavam as chaves queimadas de casa, um chaveiro com cavalinho, presente de Laura no aniversário de casamento, e uma corrente de prata que Tomás nunca tirava. Laura pegou o saquinho com cuidado, mas seu olhar permaneceu fixo no rosto do homem deitado no leito. Não, repetiu com firmeza. Esse não é o meu Tomás. Se parece. Sim, mas não o suficiente. Eu conheço meu marido bem demais. O rosto dele tem algo errado. Isso é um engano. Um dos policiais à porta deu um passo à frente. Por favor, tente se acalmar. A senhora está em estado de choque. Nós vamos esclarecer tudo. Laura estava pálida. Esse não é o meu marido. Vocês precisam fazer um exame, verificar o DNA. Será feito, mas mais tarde, respondeu o capitão, tentando manter a calma. Agora a senhora precisa se recompor. Por favor, deixe o quarto. Mas Laura se recusou a sair. Permaneceu ao lado da cama, olhando fixamente para aquele homem desconhecido. Teve a sensação de que, a qualquer momento, ele abriria os olhos e diria: Laura, isso tudo é só um pesadelo. Me perdoa pela brincadeira idiota. Mas ele continuava inconsciente, e dadas as circunstâncias, era evidente que não diria nada. O tempo pareceu se arrastar dolorosamente. Laura não se afastou da UTI nem por um instante. Sentada em uma cadeira dura no corredor, olhou fixamente para um ponto qualquer, tentando entender o que estava acontecendo. Trechos de lembranças invadiram sua mente. Palavras ouvidas na noite anterior, à beira do rio, entregas, prazos, Tomás Tavares. O que aquilo significava? Qual era o papel de seu marido nisso tudo? E quem era o homem que agora ocupava a UTI com o nome dele? Nesse momento, o investigador, que se apresentou como César Barros, aproximou-se. Senhora Laura Tavares, precisamos conversar, disse ele. Por favor, me acompanhe. O chefe do setor havia gentilmente cedido sua sala para a conversa.
Laura se levantou com relutância e o seguiu. A sala era pequena, desconfortável, com paredes acinzentadas e quase sem mobília. Sente-se, por favor, disse César Barros, indicando a cadeira à frente da mesa. Laura sentou-se, olhando para o investigador com apreensão. O que o senhor quer saber? Perguntou, em tom seco. Estamos tentando entender as circunstâncias do incêndio ocorrido no galpão, começou ele. Seu marido tinha algum vínculo com essa empresa? Sim, respondeu Laura. Tomás trabalhava lá como advogado. Cuidava do acompanhamento dos contratos. E ele mencionou, nos últimos tempos, algum problema relacionado ao trabalho? Continuou o investigador. Laura pensou por um instante. Não, disse, depois de uma breve pausa. Ele nunca compartilhou essas coisas comigo. Dizia que não queria me sobrecarregar com assuntos profissionais. A senhora tem certeza? César Barros a encarou com atenção. Talvez ele tenha comentado algo estranho ou suspeito. Naquele momento, Laura se lembrou da conversa que ouviu na beira do rio. Na verdade, sim. Teve uma coisa, sim. Ontem à noite, durante uma corrida, ouvi algumas pessoas falando sobre o Tomás, disse ela. Comentavam algo sobre entregas e prazos. Não entendi muito bem o que era, mas me pareceu algo criminoso, completou Laura. A senhora consegue descrever essas pessoas? Perguntou o investigador. Laura franziu a testa, e após algum tempo refletindo, deu uma descrição breve dos homens que viu no entardecer. Mas, de fato, nada muito específico. Mesmo assim, César Barros a ouviu com atenção e fez algumas anotações no bloco de notas. Obrigado pela informação. Isso pode ser útil. Não tem de quê. Mas eu tenho certeza de uma coisa, disse Laura, exaltada. Aquele homem na UTI não é meu marido. Vocês precisam descobrir a verdade. Vou levar isso em consideração. Pode confiar que faremos todos os exames necessários, respondeu César Barros. Os resultados devem sair em breve. Por enquanto, precisamos entender quem poderia se beneficiar ao forjar esse incêndio, e, digamos, substituir seu marido. Mas ele não tinha inimigos, respondeu Laura, balançando a cabeça. Não mesmo. Ele era uma pessoa comum. Um bom advogado, disse ela. Não consigo imaginar de onde viriam inimigos. Mas, no fundo, Laura sabia que não era tão simples assim. Havia algo invisível, perigoso, escondido por trás da fachada de estabilidade que era o casamento deles. No entanto, para fazer acusações formais, faltava o mais importante, provas. E como se sabe, suspeitas e suposições não servem de evidência. Outra coisa deixou intrigada, a ausência de sua sogra na UTI. Emma sempre foi extremamente apegada ao filho, disposta a fazer qualquer coisa por ele. Então, por que agora ela não estava na UTI? Podia ter acontecido algo com ela. Laura sentiu um leve remorso. E se, em meio a tudo isso, a mãe de Tomás tivesse passado mal, e ela nem sequer havia ligado? Ótima nora, viu? Parabéns, pensou com amargura. Vendo que no hospital não havia mais nada que exigisse sua presença imediata, Laura foi para o trabalho, onde seus pacientes a aguardavam. Faltar não era uma opção. Desde que Van Valença se aposentou, ela se tornou a terapeuta-chefe do centro. No caminho, ligou para a sogra, e tentando ser o mais delicada possível, explicou a situação. Descobriu, no entanto, que Emma Tavares já sabia de tudo, e sem esconder a irritação, culpou a nora por tudo o que havia acontecido. Isso é tudo culpa sua. Acabou com o meu Tomás. Ele é o quê? Uma máquina para trabalhar 16 horas por dia? E você lá no centro, se divertindo com cavalinhos, andando em círculo puxando eles por uma cordinha. As bochechas de Laura coraram de raiva e indignação. Em primeiro lugar, eu não trabalho num hipódromo. Trabalho num centro de reabilitação com pacientes reais, pessoas que precisam de ajuda. E uso cavalos como parte da terapia. E em segundo lugar, meu trabalho é tão digno quanto do seu filho. A sogra soltou um riso debochado. Ah, tá bom. Cavalo é cavalo, até na África. Médico de verdade trabalha em hospital, não em estábulo cheio de estrume. Aquilo foi demais para Laura. Ela não conseguiu mais engolir em silêncio e disse a Emma Tavares tudo o que pensava sobre aquela situação.
As lágrimas escorreram por seu rosto quando seguia pela rua em direção ao centro. Acusá-la de não ser uma médica de verdade e de trabalhar num estábulo. Sobre o que se podia conversar depois de uma ofensa dessas? Finalmente, Laura chegou até Apolo. O cavalo veterano estava em sua baia, calmamente mastigando feno. Seus olhos grandes e bondosos pareciam compreendê-la. Oi, meu amigo, sussurrou Laura, acariciando a crina macia dele. Que bom te ver. Apolo bufou e encostou suavemente o focinho em seu ombro. Eu estou tão mal, disse ela. Sinceramente, não sei mais o que fazer. O cavalo baixou a cabeça, como se escutasse. Laura contou tudo o que sabia sobre Tomás, sobre o possível contrabando e o acidente. Apolo a ouviu em silêncio, paciente. Quando ela terminou, ele repousou a cabeça em seu ombro e soltou um relincho suave. As lágrimas escorreram pelas bochechas de Laura. Ela o abraçou e chorou. Obrigada. Você sempre me entende. Ela ficou ali com ele por cerca de meia hora. Escovou-o, alimentou-o, conversou, abriu o coração. Aos poucos, começou a se sentir mais leve. Em um certo momento, uma sensação de força voltou a surgir dentro dela. E então, como se brotassem naturalmente na mente, vieram as palavras de Ivan Valença. A vida é movimento. Não pare, Laurinha. Siga em frente, aconteça o que acontecer. Enquanto isso, no centro de reabilitação, reinava uma atmosfera tranquila. O cheiro de feno fresco, o som suave dos relinchos, as vozes das crianças, tudo aquilo, por um instante, a ajudava a se esquecer do pesadelo que vivia. Com mais firmeza, Laura começou a conduzir uma atividade com um grupo de crianças com paralisia cerebral. Ela observava os cavalos se movendo suavemente pela pista, enquanto as crianças montadas na cela se mostravam relaxadas e sorriam. A ecoterapia não era apenas exercício físico, era também apoio emocional, um momento de conexão com os animais, que traziam alegria e esperança aos pacientes. No intervalo entre as sessões, Laura percebeu um menino parado mais afastado, observando tudo. Ele mancava levemente de uma perna, e ela se lembrou da mensagem que recebeu de João Guilherme, o pai do menino com uma lesão no joelho. Ele prometeu entrar em contato para explicar os detalhes, mas não voltou a escrever. Laura se aproximou do garoto. Oi. Seu pai se chama João Guilherme, né? Eu sou a Laura, terapeuta aqui do centro. Qual é o seu nome? O menino levantou os olhos tristes para ela. Olá. Sim. Eu me chamo Josué. O que houve? Por que está tão triste? Perguntou ela com delicadeza. Meu pai sumiu, disse o menino, com a voz embargada. Saiu ontem à noite e não voltou. Estou com medo. A vizinha, a tia Gláucia, disse que ele vai voltar. Laura se agachou ao lado dele e o abraçou. Não se preocupe, Josué. Pode ser que ele só tenha se atrasado no trabalho. Ele vai voltar, com certeza. Não, meu pai nunca faz isso, respondeu o menino, balançando a cabeça. Sempre me liga quando se atrasa. E eu já liguei para ele várias vezes, mas o celular está desligado. Laura sentiu o coração apertar. Ela sabia muito bem como era a dor de perder alguém querido. Você tem uma foto do seu pai para me mostrar? Perguntou ela. O menino tirou do bolso um celular simples, e após uma breve busca, mostrou uma foto tirada com a câmera do aparelho. Laura ficou em choque. Na tela, via-se um homem que era a cópia exata de seu marido. Mas os olhos eram diferentes, mais abertos, gentis. E o sorriso, sincero, sem nenhum traço de ironia. Como é mesmo o nome do seu pai? Perguntou Laura, tentando manter a calma. João Guilherme, respondeu Josué, com orgulho. João Guilherme Costa. Ele é ator, trabalha no teatro, faz peças. E nos fins de semana ele se apresenta de graça no orfanato. Sabe? Aquele onde moram as crianças sem família. Eu não sei fazer igual a ele, mas meu pai sabe tudo. Até muda a voz. Pode fingir que é um velhinho ou até um menino pequeno. Ele é incrível. Naquele instante, a mente de Laura foi atingida como por um raio. De repente, tudo fez sentido, desde o início até aquele momento. O homem na UTI era João Guilherme, o ator do teatro. Tudo batia. Ele desapareceu justamente na noite do incêndio no galpão da empresa de Tomás.
E antes disso, havia escrito para ela no blog, dizendo que levaria o filho para a sessão de reabilitação no dia seguinte, mas nunca apareceu. Coincidência? Improvável. Ainda mais considerando que tudo aconteceu no mesmo dia. Mas então, como João Guilherme foi parar no hospital com os documentos e os pertences de Tomás? E onde estava o próprio Tomás? Laura abraçou o menino, tentando confortá-lo. Ela sabia exatamente o que ele sentia naquele momento: medo, ansiedade, confusão. Mas também sabia que não podia contar a verdade para ele. Josué ainda era muito pequeno. Josué, eu prometo que vamos encontrar seu pai, disse ela. Eu vou te ajudar, tá bom? Não fica triste. Nesse momento, ela segurou a mão do menino e o levou até Apolo. Quero que conheça meu melhor amigo. O nome dele é Apolo, disse Laura. Ele é muito gentil e muito inteligente. E pode acreditar, vai te fazer sentir muito melhor. Ele já está velhinho, mas um dia me ajudou a me recuperar. E quem o salvou quando ele estava doente foi o meu mestre, Ivan Valença. Josué olhou para o cavalo com certa hesitação, mas, sob o olhar bondoso de Apolo, estendeu a mão e acariciou o focinho dele com cuidado. O cavalo bufou de maneira amigável e roçou o focinho na mão do menino. Ele gostou de você, disse Laura, sorrindo. Quer tentar montar nele? 1 minuto depois, ela ajudou Josué a subir na sela. Apolo começou a andar lentamente pela pista, e o menino, que no início estava tenso e encolhido, logo foi se soltando, até que uma doce expressão de alegria surgiu em seu rosto. Que legal! Disse Josué. Eu gostei. Laura, observando a cena, sentia a ansiedade ainda corroendo por dentro. Ela sabia que não podia simplesmente esperar. Precisava descobrir o que realmente aconteceu com Tomás e João Guilherme. Pegou o celular e procurou o número do pai de Josué na conversa do blog. Apertou o botão de chamada, mas ouviu apenas o silêncio. O telefone estava desligado. Ao longo do dia, ela ainda tentou ligar mais algumas vezes, sem sucesso. Depois, telefonou para o teatro onde João Guilherme trabalhava, mas informaram que ele não havia comparecido e que ninguém sabia onde ele estava. Laura sentia-se tomada pelo desespero. Para onde os dois tinham ido? Será que sua teoria estava certa? Que o homem internado na UTI era João Guilherme, e não Tomás. Assim que terminou as atividades no centro, ela levou Josué de táxi até a casa da avó dele e depois voltou direto para o hospital. O homem com os documentos de seu marido ainda estava em coma. Laura voltou a tentar convencer os médicos e enfermeiros de que aquele homem não era Tomás. Mas eles apenas deram de ombros. Entendemos como a senhora se sente, disse Raul Lacerda, mas temos todos os motivos para acreditar que esse é seu marido. A aparência dele foi seriamente alterada pelas queimaduras. Os policiais, segundo informaram, já haviam entrado em contato com sua sogra para realizar um exame de DNA comparativo. Mas havia um problema. Não sei nem como dizer isso, continuou Raul. Veja bem, sua sogra, ela não é mãe biológica do Tomás. Ela o adotou quando ele tinha 1 ano de idade. Como assim, não é mãe biológica? Exclamou Laura, incrédula. Para ser sincera, era a última coisa que ela esperava ouvir. Aquela sogra que tanto falava das alegrias da maternidade, da conexão inquebrável entre mãe e filho, era, na verdade, mãe adotiva de Tomás? Que reviravolta! Por outro lado, talvez isso explicasse o comportamento tão frio que Emma Tavares tinha em relação ao filho. Laura saiu do hospital sentindo-se completamente impotente. Naquele momento, teve a nítida sensação de estar sozinha, enfrentando o mundo inteiro. De volta para casa, sentou-se diante do computador e começou a buscar informações sobre Tomás e João Guilherme na internet. Na verdade, procurava qualquer possível conexão entre aqueles dois homens tão parecidos fisicamente, mas tão diferentes em essência. E não encontrou nada. Era como se eles vivessem em universos completamente distintos. Ainda havia, no entanto, uma maneira de descobrir quem, de fato, estava na UTI. Fazer um teste de DNA comparando o paciente com Josué, o filho de João Guilherme. Laura ligou para o investigador César Barros e contou tudo o que soube por meio do menino naquela manhã. Ele a ouviu em silêncio, fazendo apenas algumas perguntas pontuais. Depois de pensar por alguns segundos, prometeu apurar o mais rápido possível quem era, de fato, o homem internado, Tomás, João Guilherme
ou outra pessoa. 3 dias se passaram. 3 dias de angústia, incerteza e espera. Foram os dias mais difíceis da vida de Laura. Apesar de duvidar da identidade do homem no leito, ela continuava indo ao hospital todos os dias, revezando-se em vigília, alimentando ainda uma tênue esperança de milagre. Recorreu até ao seu blog pessoal, pedindo conselhos aos seguidores, na tentativa de encontrar qualquer pista que ajudasse a desvendar aquele mistério. Enfim, chegou o momento de saber a verdade. Laura retornou ao hospital. Foi conduzida até a sala do investigador. Sentou-se em silêncio diante de César Barros. Preciso admitir que subestimamos as suas palavras, senhora Laura Tavares, disse ele. Os resultados do exame confirmaram. A senhora estava certa. O homem internado na UTI não é Tomás Tavares. Ela sentiu um alívio misturado com inquietação. Estava certa. Mas então, quem era aquele homem? Onde estava seu marido? E quem é esse homem? Perguntou Laura, sentindo um nó se formar no estômago. Quem tomou o lugar do meu marido? Trata-se de um ator de teatro local, João Guilherme Costa, respondeu o investigador. Um homem com uma ficha absolutamente limpa. Ele perdeu a esposa em um acidente há 5 anos, e desde então, vive sozinho com o filho. Estava arrecadando dinheiro para o tratamento do menino. Como o sistema público já não oferecia mais recursos, restavam apenas clínicas particulares, ou a perspectiva de o filho conviver com a limitação pelo resto da vida. Os olhos de Laura se encheram de lágrimas. Mas por quê? Por que o Tomás fez isso? E como os objetos pessoais dele foram parar com João Guilherme? Isso ainda estamos investigando, respondeu César Barros. Mas já temos algumas hipóteses. Uma delas envolve um esquema de fornecimento ilegal de equipamentos médicos na empresa onde seu marido trabalhava. É possível que ele tenha decidido desaparecer da cidade com uma grande quantia de dinheiro, simulando a própria morte no incêndio. E para isso, teria aproveitado a semelhança física com João Guilherme e se aproveitado do talento do ator para confundir as pessoas e desviar as suspeitas. Laura se lembrou da conversa à beira do rio. Agora tudo começava a fazer sentido. Então Tomás se meteu em alguma encrenca? Perguntou ela. E agora está escondido em algum lugar? É bem possível, suspirou César Barros. Acreditamos que João Guilherme tenha presenciado algo ilegal e tentou avisar a polícia. Mas acabou tendo outro destino. Então foi por isso que armaram um incêndio, para apagar os rastros, sussurrou Laura. Queriam eliminar o João fingindo que era meu marido, mas não conseguiram. Exatamente, confirmou o investigador. Agora estamos trabalhando para identificar os responsáveis e localizar seu marido. E quanto ao paciente que está na UTI? Perguntou Laura, preocupada. Presumimos que ele tenha sido contratado por seu marido para esse papel, respondeu César Barros. É engenhoso encontrar alguém parecido consigo, como se fosse para uma filmagem, por exemplo, plantar seus documentos e pertences com ele e fazê-lo passar por você. Infelizmente, João Guilherme sofreu queimaduras graves e segue em coma induzido. Só quando acordar completamente poderemos interrogá-lo. Seu marido está oficialmente foragido. A casa da mãe dele está sob vigilância 24 horas por dia, inclusive com gravações em vídeo. Se souber de qualquer coisa sobre o paradeiro dele, peço que me informe imediatamente. Laura concordou com a cabeça e deixou a sala em silêncio. Laura saiu da sala do investigador com sentimentos confusos. Só agora percebia a dimensão da mentira em que havia vivido. O marido, que se passava por um advogado bem-sucedido, na verdade estava envolvido em negócios escusos. E por quê? Será que o dinheiro que tinham não era suficiente? Ela não sabia responder. De todo modo, agora só restava esperar. Mais cedo ou mais tarde, Tomás seria encontrado, e teria de responder à justiça por tudo o que fez. A semana se arrastou lentamente. Todos os dias, Laura ia até a UTI visitar João Guilherme. Ele ainda estava em coma. O estado era estável, mas os médicos evitavam fazer previsões. Laura sentava-se ao lado dele, segurava sua mão e falava sobre Josué, sobre Apolo, sobre o trabalho no centro. No fundo, esperava que ele pudesse ouvi-la, e que isso lhe desse forças para continuar lutando. Ao mesmo tempo, seguia acompanhando Josué nas sessões de ecoterapia. Via o menino se transformar a cada dia. A montaria o ajudava a enfrentar o medo,
fortalecia seu corpo e também seu ânimo. E Apolo, como sempre, estava lá, calmo, presente, acolhedor. Todas as noites, Laura escrevia em seu blog sobre o dia que viveu, suas esperanças, seus temores. Então, João Guilherme acordou. Os médicos o examinaram e, com redobrada dedicação, retomaram o tratamento. Ele abriu os olhos e olhou para Laura, que estava sentada ao lado de sua cama. "Onde estou?" sussurrou, com voz fraca. "Você está no hospital", respondeu Laura, mal conseguindo conter as lágrimas de alívio. "Vai ficar tudo bem." João Guilherme tentou se levantar, mas sentiu uma forte dor. "Fique deitado", disse Laura. "Você precisa recuperar suas forças." Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para o teto. Depois, virou-se devagar e disse: "Não me lembro de quase nada. Só de clarões do fogo e de uma voz." No fim da tarde, um policial entrou no quarto. "Boa tarde, João Guilherme", cumprimentou. "O senhor se sente em condições de prestar depoimento?" "Sim, estou pronto." Com clareza e sinceridade, João Guilherme relatou tudo o que lembrava sobre o incêndio. Explicou que havia sido procurado por Tomás, que o convenceu a participar de uma suposta brincadeira, interpretar seu sósia para um vídeo. João Guilherme acreditava que era apenas uma encenação inofensiva. Ele disse que seria rápido e que eu receberia um bom dinheiro por isso. Contou: "Eu aceitei porque precisava do dinheiro para o tratamento do meu filho. Nunca imaginei que ele estivesse me usando para encobrir um crime. Só descobri a verdade quando já era tarde demais." Seu depoimento deixou claro que havia sido manipulado e não tinha conhecimento dos reais planos de Tomás. Após a audiência, João Guilherme foi transferido da UTI para um quarto comum. Laura continuou a visitá-lo com frequência. E com o tempo, percebeu que algo especial estava nascendo entre eles. João Guilherme era gentil, sensível, atencioso. Sabia ouvir e compreender. Era o completo oposto de Tomás. Ele também começou a sentir que Laura não lhe era indiferente. Admirava seu jeito doce, sua bondade, a capacidade de amar e de ter empatia. Em Laura, via não apenas uma mulher bonita, mas uma verdadeira amiga, uma verdadeira companheira de alma. Durante uma das visitas, João Guilherme segurou a mão de Laura. "Obrigado por tudo. Você salvou a mim e ao Josué. Nem imagina o que teria sido de nós sem você." Laura corou. "Não foi nada demais. Eu só fiz o que devia fazer." João Guilherme sorriu e a encarou nos olhos. "Acho que estou me apaixonando por você, Laura." "Eu também", respondeu ela, sem desviar o olhar. Josué ficou radiante ao saber que o pai havia despertado. Passava todos os dias no hospital, contando sobre seus avanços na ecoterapia. E também percebia o jeito especial como o pai e Laura se olhavam. Um dia, o menino a abordou com uma pergunta direta: "Tia Laura, você vai ser minha mãe?" Ela se atrapalhou, corando: "Não sei, querido, isso depende do seu pai." Naquela mesma noite, João Guilherme pediu Laura em casamento. Ela chorou de alegria, e Josué foi o menino mais feliz do mundo. Pouco depois da alta de João Guilherme, uma tristeza atingiu todos no centro. Apolo adoeceu gravemente. O velho cavalo respirava com dificuldade, recusava comida e não conseguia mais se levantar. Ivan Valença, ao examiná-lo, foi direto: "Nosso amigo está vivendo seus últimos dias." Laura ficou arrasada. Não conseguia imaginar a vida sem Apolo. "Temos que fazer alguma coisa, Ivan Valença. Não podemos perdê-lo." Ele ficou pensativo. "Existe um método antigo, um chá de ervas medicinais, mas precisa ser preparado de uma forma muito específica. Se não funcionar, o cavalo adormece e não acorda mais." Ivan Valença e boa parte da equipe do centro passaram o dia colhendo as ervas e preparando o chá medicinal. Na manhã seguinte, deram a bebida ao enfraquecido Apolo. O cavalo bebeu devagar e fechou os olhos. Algumas lágrimas escorreram e caíram no chão do estábulo. Todos ficaram imóveis, em silêncio. E se ele adormecesse e não voltasse mais? Mas, algumas horas depois, Apolo começou a melhorar. Abriu os olhos com lentidão, bufou levemente e emitiu um som baixo. "Ele vai viver", gritou Laura, tomada pela alegria, acariciando a cabeça do cavalo. Um mês depois, seu marido foi preso.
Tomás entregou os cúmplices e a amante, e logo foi levado a julgamento. Foi acusado de fraude, incêndio criminoso e tentativa de homicídio. Acabou condenado a uma longa pena de prisão. A causa de tudo? Diana, a mulher com quem ele mantinha um caso havia cerca de 1 ano. Foi ela quem o colocou em contato com criminosos que lhe prometeram lucro fácil por meio de fraudes e na manipulação das entregas de equipamentos. Laura e João Guilherme, enfim, puderam respirar em paz. Meses se passaram. Viviam em harmonia e amor. Josué, graças à ecoterapia, não mancava mais. Laura continuava trabalhando no centro de reabilitação, ajudando pessoas com limitações físicas a recuperar a saúde e a alegria de viver. João Guilherme passou a se apresentar com sucesso no teatro local, tornando-se um ator bastante requisitado na cidade e região. Apolo, já muito idoso, viveu até o fim com dignidade e carinho. Ganhou um sucessor chamado Neve, que assumiu seu lugar na pista de ecoterapia. Em sua homenagem, foi instalada uma estátua na entrada do centro de reabilitação. Laura e João Guilherme sempre lembravam com emoção de como o destino os uniu. Se você gostou desta história, espero contar com seu apoio clicando no botão de curtir. Para você, é só um clique, mas para mim, significa muito.